Então eu começo com os cumprimentos. Queria agradecer a vossa presença aqui nesta conferência de imprensa para fazer a avaliação do primeiro ano da gestão socialista na Câmara Municipal de São Pedro Sul. E queria-vos agradecer e dizer um bem-aja pela vossa presença, que não tinha nenhum sentido nós estarmos aqui se vocês não estivessem presentes. Nós começávamos por fazer uma declaração sobre o balanço da gestão socialista à frente da Câmara Municipal de São Pedro Sul. Um ano envolvido sob a tomada de posse do Executivo camarário liderado por Vítor Figueiredo, a Comissão Política Secção de São Pedro Sul do Partido Social Democrata considera ser sua função, enquanto oposição, apreciar o trabalho levado a cabo até ao momento pela autarquia socialista. A nossa primeira palavra é dirigida a todo o São Pedrense pela maturidade política que tem vindo a demonstrar. Pois, apesar do descontentamento generalizado relativamente pela maturidade política que tem vindo a demonstrar, pois, apesar do descontentamento generalizado relativamente ao posicionamento do Executivo, tem tido uma atitude de respeito e de colaboração, ao contrário da atitude que consideramos divisionista e autoritária do Executivo, para com o São Pedrense, destacando as situações que passamos a referir que nos afiguram preocupantes. Primeiro, a gestão de recursos humanos não tem sido devidamente planeada, gerando instabilidade no pessoal da autarquia, que se vê obrigado a saltar de serviço em serviço sem uma justificação plausível e sem qualquer preocupação com as reais competências profissionais de cada um, o que origina uma atrapalhada diária, criando instabilidade no trabalho, o que denota uma gritante e inexplicável falta de respeito pelos funcionários, não alcatelando lacunas em alguns serviços. Segundo, a referência constante ao Executivo anterior como justificação para a não concretização de promessas feitas durante a campanha eleitoral não serve de desculpa para a ausência de obras urgentes. Contudo, nunca o Conselho teve tantos eventos, festas, festinhas e festivais que aparecem desgarrados uns dos outros, sem um fio condutor entre eles e, mais grave ainda, sem contribuírem para uma verdadeira promoção e divulgação do Conselho. Terceiro, o desrespeito constante pelas diversas instituições e eleitos locais que não são ouvidos nem achados em matérias que lhe dizem diretamente respeito. Quarto, a ânsia de mostrar trabalho sem ser capaz de estabelecer prioridades, chamando assim a si e ao seu Executivo os louros de situações que já vinham do Executivo anterior. Ou seja, por exemplo, o centro escolar e a linha dermocosmética das termas. Quinto, a total incapacidade de valorizar as empresas e captar investimento para diversificar e dinamizar o tecido económico. Não permite a criação de emprego nem a fixação da população jovem ao Conselho. Sexto, a falta de vontade de concretizar o estudo estratégico apresentado pela Universidade de Aveiro para um verdadeiro desenvolvimento turístico do Conselho, levar-nos-á, lamentavelmente, a marcar passo na afirmação do Conselho no contexto nacional e internacional. Por tudo isto, consideramos que foi um ano de muita parra e pouca uva, em que os são pedrenses, apesar dos contentes, têm sido muito tolerantes para com esta Câmara. Mas a tolerância tem limites, e assim entendemos que é chegado o tempo de exigir a concretização de promessas feitas e não cumpridas. Exigir o respeito na atitude do Presidente da Câmara para com as pessoas, sejam elas funcionários, presidentes da Junta de Freguesia, membros da Assembleia Municipal ou qualquer outro cidadão. Exigir que seja, de facto, um Presidente para todos e não um Presidente de alguns e para alguns. Exigir que o Executivo estabeleça prioridades que defina uma linha orientadora que ajude a combater a desertificação do Conselho, atraindo agentes económicos e gerando postos de trabalho. Situação que consideramos imprescindível para o desenvolvimento do Conselho, que não pode depender de medidas avulsas como o cheque bebé, que podem ter algum efeito populista, mas não resolvem estruturalmente o problema. E nesta questão constata o PSD que até ao momento não houve por parte do atual Executivo nenhuma iniciativa estruturante por parte para que este constrangimento seja ultrapassado. São Pedro Sul tem potencialidades que urge valorizar e, em nossa opinião, o Executivo tem estado demasiado parado em aspectos que devia estar na primeira linha de atuação da Câmara Municipal, como já foram referidos. É urgente definir uma estratégia realista de desenvolvimento do Conselho e abandonar a política de remendo, cujo efeito fica muito aquém do desejável. Os são pedrenses assim o exigem, os são pedrenses assim o merecem. A Comissão Política do PSD de São Pedro Sul. Eu deixava agora aberto a perguntas que queiram colocar. Dava-vos a palavra, quem quiser começar. Por exemplo, o que teriam feito de diferente se estivessem no poder? Peço desculpa. Questionava sobre o que teria feito o PSD de diferente, concretamente, coisas concretas. A avaliação que nós estamos aqui a fazer é uma avaliação à gestão do Partido Socialista na Câmara Municipal de São Pedro Sul.
os são-pedrenses optaram por este executivo e nós estamos aqui a avaliar a sua atuação. Se nós estivéssemos na gestão camarária, nós temos de saber em que patamar é que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer a avaliação e não nos podemos imiscuir desta ação. Não queremos estar a entrar em confronto com essa decisão. Eles tomaram as decisões e nós estamos aqui a avaliar como nós fizemos anteriormente. O que portanto, também o Executivo Camarário também levou a cabo uma conferência de imprensa há bem pouco tempo, a semana passada, em que anunciou a redução da dívida, que era de 26 milhões, de acordo com a auditoria feita na altura em que tomou posse. Portanto, houve uma diminuição de 2 milhões de euros, de acordo com o Executivo Camarário. Como é que vocês sentem essas declarações de 2 milhões de euros, uma vez que, por exemplo, alguém aqui já presente já disse que num curto ou num menor espaço de tempo, digamos assim, e ainda no Executivo Camarário do PSD, tinha sido feita, por exemplo, uma redução maior num menor espaço de tempo. Respondendo à sua pergunta, eu ia passar essa questão para pessoas que estão aqui ao meu lado, que é a líder parlamentar do PSD na Assembleia Municipal e o vereador na Câmara Municipal. Tudo que seja questão da parte da Câmara, eu vou passar porque são as pessoas que estão dentro do assunto. Eu aqui estou como líder do PSD de São Pedro Sul e, como bem referi, que estou lá há cerca de 6, 7 meses e essa gestão, essa pergunta, que seja tudo a ver com parte da Câmara, eu passava, e neste caso passava ao professor Ariano para... Bom, muito boa tarde também a todos. Eu vou tentar enquadrar essa questão numa abrangência deste ano de mandato. Como sabem, as eleições realizaram-se há um ano. Envolvidos estes 12 meses, é evidente que faz todo sentido nós, numa atitude responsável, de oposição responsável, seja ela a nível partidário, seja ela a nível dos eleitos na Assembleia, nas juntas de freguesia, na Câmara Municipal, procurarmos que essa responsabilidade que nos é dada pelo facto de sermos oposição, acompanharmos, enfim, com regularidade aquilo que é a atividade do município. O município, o órgão, a Câmara Municipal, foi eleito com toda a legitimidade há um ano a esta parte e, efetivamente, quando apresentou pela primeira vez o seu plano de atividades e orçamento, que foi exatamente em dezembro de 2013, nós na altura tivemos a oportunidade de não votar favoravelmente esse plano e esse orçamento, porque entendíamos que ele não era mais do que um prolongamento, efetivamente, das obras que vinham de trás. E se há alguma coisa positiva que este Executivo tem desenvolvido é a concretização das obras que vêm do Executivo anterior, mas não víamos, dizia eu, neste plano para 2014, qualquer ideia inovadora, qualquer ideia de desenvolvimento, qualquer ideia que nos pudesse de alguma forma posicionar enquanto Conselho num patamar, enfim, superior àquele em que estávamos. E os eleitos estão cá exatamente para isso, para tentarem alavancar com os meios que têm o Conselho no seu desenvolvimento integrado para patamares mais elevados, dando melhores condições de vida às pessoas. E o que efetivamente aconteceu foi que, envolvido este ano, isso não se tem verificado, por razões que, no meu entendimento, têm a ver com o seguinte. É evidente que o Executivo, quando tomou posse, e diz muito bem, estava na expectativa de ter a Câmara muito endividada. A dívida da Câmara era conhecida publicamente, nós sempre falámos na casa dos 26 milhões, que eram 12 milhões da Câmara Municipal e 14 milhões aqui da Termalistur. Era uma dívida controlada. O problema da Câmara de São Pedro Sul não é a dívida propriamente dita, sempre o dissemos, e o que acontece é que em campanha eleitoral, e já depois disso, várias afirmações por parte do atual Executivo, enfim, levavam a dívida para valores muito mais altos, falava-se em 30 milhões, em 28 milhões, depois viemos a constatar por auditorias internas e por também uma auditoria paga externamente, que também na minha perspectiva era desnecessária, porque os números são os números, a Câmara tem uma contabilidade perfeitamente organizada e veio então para os tais 26 milhões. Portanto, poupámos logo aí 4 milhões relativamente àquilo que era a comunicação por parte dos atuais responsáveis.
Neste período, diz-se bem que já diminuíram a dívida para 24 milhões. É óbvio que essas contas serão apuradas quando for feita a apresentação do relatório de contas de 2014, aí saberemos como é que foi feita a diminuição da dívida. No entanto, não me parece nada de excepcional, porque se nós repararmos, é óbvio que não houve obras de média ou de grande dimensão, apenas se vai fazendo coisinhas muito pequenas, e isso implica necessariamente que a gente, se não gasta o dinheiro que recebemos, enfim, temos que pelo menos pagar aquilo que são dívidas de compromissos assumidos anteriormente. Daí essa situação parecer perfeitamente explicável. A juntar a isso, a gente sabe também que houve verbas que vinham de programas ou que vinham de obras anteriores que este Executivo, entretanto, veio a receber, como seja, nomeadamente, a aquisição de terrenos nas variantes. Essa verba veio agora a ser considerada em 2014, como seja também a redução do pessoal motivada por as pessoas, enfim, atingir a idade da reforma. Portanto, é um conjunto de adições que, por assim dizer, levam necessariamente a que haja uma diminuição da dívida, porque, efetivamente, o Conselho está parado em termos de grandes obras, à exceção aquelas que vêm de trás. E o que acontece é que, efetivamente, havia alguma expectativa em 2014 para se lançarem algumas obras. Exceção feita à variante, como sabem, mas nomeadamente o pavilhão de Santa Cruz da Trapa, que foi uma obra que foi prometida, uma obra que tem um projeto que a Câmara adjudicou, como sabem, e que efetivamente podia estar já a ser concluída, ou seja, o município não candidatou em devido tempo esta obra do pavilhão de Santa Cruz da Trapa, que é uma obra justíssima para a população de Santa Cruz e para as freguesias envolventes, e o que acontece é que não candidatou quando havia fundos comunitários para o fazer. Aquilo que eu aqui gostava de afirmar, tal qual já o afirmei em reunião de Câmara, e nós estamos numa perspectiva de colaborar, que nos interessa é o desenvolvimento do Conselho da melhor maneira possível e que atinja esse desenvolvimento, enfim, todas as freguesias e todos os lugares, é que o Executivo neste momento tem condições novamente de candidatar a obra. E se o fizer, e eu aqui acho que não é uma questão de giro, é uma questão de correção política, deve fazê-lo imediatamente, deve candidatar a obra a fundos comunitários do Mais Centro, porque existe dinheiro, e nós sabemos que existe dinheiro para este tipo de obras através daquilo que é o Programa de Coesão Regional. Portanto, é importante que isso aconteça. Tal qual é importante que o município também, uma vez que foi dito logo nos primeiros dias de mandato, que não havia projetos na Câmara, nomeadamente de infraestruturas básicas, quer na questão do saneamento, quer na questão da água, particularmente as ETAs. É importante que o município, se desenvolveu os projetos que na altura anunciou, que faça exatamente agora essas obras, que esse candidato ainda a este quadro comunitário que está para encerrar, julgo que até meados do ano que vem, porque há verbas, segundo aquilo que é divulgado na comunicação social, para que ainda se possam recuperar obras significativas nesta matéria. Portanto, nós não podemos permitir que o Executivo se queixe que em mandatos anteriores não houve essas candidaturas, agora que tem a oportunidade de se candidatar porque há verbas, que não o faça. Eu acho que aqui é uma exigência natural, porque isto é importantíssimo para a qualidade de vida do santarense, que efetivamente as infraestruturas básicas temos que as alcançar com a maior rapidez possível, porque o próximo quadro pode não contemplar verbas desta natureza. Por isso eu aqui aconselhava exatamente o Executivo, tal qual o irei fazer em reuniões de Câmara, para que não desperdice a oportunidade de estas candidaturas serem exatamente feitas, aquilo que é o programa POVT, que tem verbas ainda, segundo consta, disponíveis para os municípios que, entretanto, lancem, evidente, a concurso as respectivas obras. Porque, para além disto tudo, também é fácil de perceber que houve outras candidaturas que já aprovadas e que o Executivo não desenvolveu. Há uma candidatura, que era uma parceria entre a Termoalixtura e necessariamente a Câmara e a Associação de Hoteleiros, que tinha a ver com a sinalética aqui das Termas de São Pedro do Sul, a introdução de veículos elétricos no perímetro urbano das Termas, que era muito útil, não só como algo inovador em termos daquilo que são as estâncias termais e até muitas das cidades, e este projeto, tanto quanto julgo saber, não vai ser concretizado. Ou seja, estamos a perder verbas significativas, que era uma oportunidade para as
termas, de alguma forma, se inovarem e aparecerem aos olhos, enfim, dos nossos termalistas, quer a nível nacional, quer a nível internacional, com uma pujança, por assim dizer, de criatividade e inovação. E eu acho que isso faz falta às termas de São Pedro do Sul, tal qual faz falta que o Executivo e a Termalixtur sejam mais audazes em algumas situações. Eu estou-me a referir concretamente ao projeto da dermocosmética, que é um projeto que poderia já estar muito mais avançado. Agora, nós não percebemos, e dissemos já, quer em reunião de Câmara Municipal, quer da Assembleia Municipal, que é curto, que os produtos da dermocosmética fiquem meramente no Concelho de São Pedro do Sul, e aqui eu até acho que de uma forma pouco dignificante. O reboçado dos patosses, de alguma forma, parece-me que têm escaparates, parece-me que têm expositores mais dignos que os nossos produtos da dermocosmética. Isto não ajuda nada àquilo que são produtos que nós devíamos valorizar para promover as termas e o concelho. E estes produtos não se deviam limitar a ficar em São Pedro do Sul, mas deviam eles próprios servir de promoção das termas e do concelho no país inteiro e, se possível, a nível internacional. Este era o objetivo do projeto, tal como tinha outros associados, que também estou a ver que não estão a ser concretizados, nomeadamente o grande objetivo da criação do ninho de empresas orientado de alguma forma para tirarmos proveito da água termal. Outras situações que potencia exatamente a água termal e que tem a ver com este projeto mais abrangente. Também estou um bocado cético relativamente a esta possibilidade de alargarmos horizontes, de implicarmos novos parceiros. Não podemos andar aqui só a fazer semináriozinhos e depois isto não se traduz em nada. E por isso mesmo aquilo que eu aconselhava, quer os gestores da Termalixtur, quer a Câmara Municipal, é que devemos todos ser mais audazes, devemos ter todos uma ideia muito forte para criar dinâmicas neste Concelho, para elevar exatamente o patamar de desenvolvimento económico e social do Concelho. Caso contrário, somos, de alguma forma, ultrapassados por outros concelhos que não estão parados. Veja-se o caso aqui de Vozela ao lado, que com a criação de parques industriais, com a dinâmica que está a instalar em parques industriais, enfim, está realmente a possibilitar às populações, não só de Vozela, como dos concelhos vizinhos, enfim, outra perspectiva de desenvolvimento que nós acho que não estamos. Ficava por aqui. Sr. Professor, mas no seguimento disso, este Executivo tem-se desculpado de alguma forma, ou justificado, vá lá, não faz obras porque não tem fundos disponíveis. Esta é uma desculpa? Sabe que isto, a gente pode arranjar as desculpas que entender e em determinada fase as desculpas até são razoáveis, até podem ser razoáveis. Agora, elas não justificam tudo. Os fundos disponíveis, como sabem, é uma realidade, é uma imposição legal, mas isto tem a ver com opções de investimento e de gasto que o município faz. Porque se eu tiver em determinada altura fundos disponíveis e em vez de lhes dar prioridade para determinados investimentos, aloco essas verbas a outras situações que, enfim, são discutíveis, é evidente que deixo de ter fundos disponíveis para aquilo que seria importante no desenvolvimento. Agora, tudo isto é muito relativo, não é? Agora, o que me quer parecer é que se houver uma ideia forte de desenvolvimento do Concelho, eu acho que nós devemos alocar a essa ideia, a essas obras, que falei de algumas, todas as possibilidades de ter fundos disponíveis para as concretizar. E eu acho que isso é possível. Não estou a dizer que é na totalidade, mas pelo menos em grande parte, creio que sim. Eu iria lançar outra pergunta que tem a ver com aquilo que se tem falado na última semana, julgo eu, e que tem sido muito comentado. Tem sido a afirmação que foi feita, ou o aviso que foi feito em termos de comunicação, isto é, em termos de Facebook, em termos do aviso que poderia haver idas à justiça caso as pessoas se insultassem, etc. Portanto, digamos que é um dos casos que mais tem estado por aí na beira, digamos assim, entre aspas, no Facebook. Qual é a posição do PSD também relativamente, quer às afirmações que foram feitas no balanço feito pelo Executivo Câmara?
uma questão que esta semana foi muito levantada. Aquilo que o PST pode dizer é o seguinte: nós próprios tivemos a preocupação de criar um Facebook para o partido de forma a divulgarmos as nossas ações e as pessoas podem lá comentar aquilo que bem entenderem. Aquilo que nós acreditamos do PST em São Bento Sul é que as pessoas têm que ser livres de pensar e dizer aquilo que pensam, dentro de uma ótica de liberdade, de direitos e deveres. Agora, eu penso que trazer esse debate para a sociedade são medrense parece-me... Estamos a colocar São Pedrense contra São Pedrense, estamos a colocar uma nuvem a pairar no Conselho de São Pedro Sul que não é benéfica para ninguém. E eu queria aqui dar um exemplo muito particular. As pessoas, por vezes, até têm receio de conviver umas com as outras, porque têm, e deixem-me utilizar esta expressão, medo do ouvido do sistema, porque as pessoas têm que ser livres de pensar. E se as pessoas acreditam na democracia, se forem eleitas democraticamente, as pessoas que estão na oposição também podem falar. Seja numa questão de formalismo, que é a Assembleia Municipal, ou as reuniões de Câmara, seja numa conversa de café, logo dentro do respeito que todos nós, que a boa convivência assim permite. Em relação a este primeiro ano de mandato do Executivo, o Executivo é composto pela maioria socialista, mas também pela oposição social-democrata. Recentemente, o Presidente da Câmara acusou a oposição de funcionar, digamos assim, a três velocidades, dando a impressão de que existem divisões no seio do PSD que ainda não estarão devidamente sarados desde das últimas eleições autárquicas. Como é que vocês respondem a esse tipo de acusações? Como eu disse no início desta conferência de imprensa, nós estamos aqui a avaliar o mandato da Câmara Municipal do Partido Socialista e não a questão da gestão do Partido Social Democrata de São Pedro Sul. Mas deixe-me dizer uma coisa muito interessante, que se calhar não está por dentro do assunto, mas também quero esclarecer. Esta Comissão Política está formada desde março de 2014, não é desde setembro de 2013. E eu gostava de lhe dizer o seguinte: a Comissão Política de São Pedro Sul foi a votos e teve um excelente resultado, tem uma grande representação e posso dizer que tem 4 presidentes de junta eleitos do PSD fazem parte da Comissão Política, gente nova que nunca fez parte da Comissão Política, tal como eu, e tem gente com muita experiência na Comissão Política. Essas afirmações, o que eu lhe posso dizer é: o PST, como vê, está aqui a líder parlamentar, está aqui a pessoa está aqui o vereador que foi candidato à Câmara Municipal. Eu não vejo numas divisões, mas essa avaliação vai ser feita em março de 2015, no primeiro ano da Comissão Política. Estamos a seguir o nosso caminho e a ver vamos se é o melhor ou o pior caminho. Isso é para os militantes, e os militantes, certeza absoluta, que vão expressar a sua vontade. Como é que avalia o trabalho que tem sido desenvolvido pelo PST ao longo deste ano? Sem querer estar-me a alongar muito sobre este tema, eu vou falar só mais um bocadinho, que é o seguinte: o PST está a fazer um caminho, há 2 caminhos que era possível. O primeiro era, nós chegamos aqui e queremos criticar tudo e todos sem o mínimo de método. Outro é pararmos e pensarmos o que é melhor para os são pedrenses. E fomos para esse caminho. E nós, logo em março de 2014, fizemos uma conferência sobre o novo quadro comunitário de apoio. Em março de 2014, fizemos uma conferência de imprensa, teve cá o Secretário de Estado, o Dr. Castro Almeida, do Desenvolvimento Regional, o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, em que foi uma conferência bastante interessante. E essa é a nossa preocupação, é as pessoas saberem onde é que podem ir buscar dinheiro e para conseguirmos desenvolver o nosso Conselho, que é de todos. Não quero falar das coisas graves, nomeadamente em termos de liberdade de expressão, de receio. Quer concretizar melhor esse respeito? Acho que fui bastante explícito na minha afirmação. Deste executivo, não quer concretizar melhor? Eu passava aqui. Portanto, a todos, eu iria falar mais sobre a questão da Assembleia Municipal, que, como é sabido, é um órgão deliberativo e que é, de facto, o grande centro do debate político das diversas questões que se apresentam no Conselho. E eu gostaria de dizer que ao longo deste mandato, ao longo deste ano, o PSD tem tido uma posição bastante construtiva nessa Assembleia Municipal,
porque a nossa bancada tem sido bastante interventiva, criticando, como é óbvio, em determinadas situações, votando favoravelmente quando é caso disso, portanto também não estamos a fazer uma oposição constante e por princípio, portanto, quando as coisas nos merecem e está em causa o desenvolvimento do Conselho e quando são bem conseguidas, o PSD tem votado favoravelmente, mas haverá, obviamente, outras situações em que nós nos demarcamos, por isso é que tínhamos projetos de desenvolvimento para o Conselho completamente distintos e, portanto, é normal que tenha havido debate, mas tem havido intervenção, posso dizer que praticamente todos os elementos da bancada do Partido Social Democrata têm participado com propostas, algumas das quais também têm colhido aceitação, têm sido aprovadas por unanimidade e poderia realçar até na última sessão a aprovação de uma proposta apresentada por uma deputada da nossa bancada relativamente ao orçamento participativo que colheu a unanimidade, tal como outra proposta de requalificação do centro histórico. Portanto, o PSD tem apresentado propostas, tem ido a debate, tem sido pena que muitas vezes as nossas posições não sejam bem entendidas, nomeadamente pelo Sr. Presidente da Câmara, que tem normalmente uma reação negativa às questões que nós legitimamente colocamos, porque para isso é que fomos eleitos, para questionar, para perguntar quando queremos obter informações complementares, e parece que tudo isso é entendido como seja uma ameaça e tem uma posição muito negativa na nossa perspectiva, dado que se parte logo para o ataque pessoal, para o confronto, evitando assim responder às questões. Isso não nos parece positivo, porque de facto vivemos em democracia, é precisamente a diversidade de opiniões que valoriza a nossa sociedade e a nossa vivência democrática e temos que nos respeitar, porque todos temos a nossa legitimidade, todos fomos eleitos para funções diferentes, como é óbvio, mas compete-nos a nós questionar e compete ao Executivo responder. E para isso é que devem estar presentes também nas sessões da Assembleia. E também gostaria, neste momento, de realçar aquilo que para nós foi inédito na história da Assembleia Municipal deste Conselho, que foi a ausência do Sr. Presidente da Câmara na última sessão, ao que parece não por uma questão de força maior, porque se assim fosse nós seríamos os primeiros a compreender e nem colocaríamos a questão, mas de facto acho que é preciso, para quem está no Executivo, estabelecer prioridades. É óbvio que as pessoas estão assoberbadas de trabalho, que há muita coisa para fazer em simultâneo, mas o respeito pelos órgãos autárquicos deve ser superior a outras questões que não digo que possam não ser importantes, obviamente que serão, mas a escala de prioridades tem que ser mesmo estabelecida, sob pena de se perder um pouco o norte e de as coisas não funcionarem e não haver esse respeito. A Assembleia tem sido, como eu tenho dito, a parte do PSD bastante viva, acho que mas isso, como digo, parece não agradar a quem está na situação, o que é pena, porque é com o contributo de todos que as coisas podem melhorar e podemos chegar de facto àquilo que nós pretendemos, que é a melhoria da sociedade em que vivemos, a melhoria do nosso Conselho. Também dizer que este mandato está a ser caracterizado pela descentralização das Assembleias Municipais. Nós, à partida, não somos contra essa situação, até porque no passado também já o tínhamos feito, mas parece-nos que o efeito está a ser um pouco fica aquém daquilo que se pretendia. E isto porquê? Porque se pretendia com isto que a Assembleia Municipal estivesse mais próxima dos cidadãos e das freguesias, o que se verifica é que nós acabamos por ter a sala vazia, portanto a população das diferentes freguesias também não
não adere, e penso que em algumas situações até tivemos menos assistência do público do que propriamente nas sessões quando eram levadas a cabo no Salão Nobre do edifício dos Passos do Conselho. Portanto, e tudo isto penso que tem que também ser repensado, e também gostaria de deixar esta ideia, porque também já foi falada, é que fazer sessões de assembleia descentralizadas, isso deveria contribuir para que houvesse um maior conhecimento por parte dos membros da Assembleia das realidades das freguesias, e portanto isso deveria ser acompanhado sempre de visitas ou a empresas ou a determinadas situações, em articulação com as juntas de freguesia, como é óbvio, de modo a potenciar a deslocação dos elementos da Assembleia, porque senão tudo isto cai um pouco no vazio. De facto, deslocámos, a Assembleia teve lugar na freguesia A ou na freguesia B, mas em termos práticos o que se ganha com isso é muito pouco. Portanto, isto também é uma questão que nós já levantámos e que gostaríamos que fosse resolvida e que fosse de certo modo melhorada, porque também nos parece que não é difícil, basta haver boa vontade. Portanto, boa vontade é aquilo que nós gostaríamos de ter por parte do Sr. Presidente da Câmara, em reconhecer a importância da Assembleia Municipal, em reconhecer e respeitar os elementos que legitimamente foram eleitos, e também por parte do Sr. Presidente da Assembleia Municipal uma melhor gestão de todas estas questões para evitar situações mais desagradáveis, e até porque entendemos que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal deve ser uma pessoa que deve pautar a sua atuação pela neutralidade, pela sua isenção, porque esse é o papel que lhe compete, e portanto não deve estar a reforçar a Câmara Municipal, nem fazer balanços não deve ser mais um elemento a reforçar a questão da Câmara, porque o seu papel não é esse. Há que saber distinguir os papéis de cada um, e é nesta diversidade de opiniões, que é salutar em nosso entender, que devemos coexistir e dialogar em termos do desenvolvimento e do debate político do Conselho. Eu gostaria de colocar aqui uma questão que tem a ver com a nota introdutória que fizemos no início desta conferência de imprensa, que se prende com as referências, com as críticas que foram feitas ao atual Executivo, de que estaria constantemente a fazer referências ao anterior Executivo para se desculpar de alguma inação, digamos assim. Passado por só um ano, é a primeira vez que se vê o PSD tomar esta posição. Não é tempo a mais também para virem só agora dizer que o Presidente da Câmara tem passado um tempo a atirar-se para o passado em vez de falar do presente? Eu percebo o alcance da sua pergunta e vou tentar que com o alcance da minha resposta também consiga elucidá-lo. Aquilo que eu lhe posso dizer, e já o disse, a Comissão Política de São Pedro Sul foi eleita em abril, foi eleita em fevereiro e tomámos posse em março. E havia um caminho a fazer. Havia um caminho que tinha que ser feito antes de nós avançarmos para uma tomada de posição mais efetiva. E para isso nós tínhamos duas coisas. Uma era nós chegarmos aqui sem termos veículo para passar a nossa informação, e para isso nós criámos o Facebook, para isso nós criámos uma conferência em que juntámos os militantes após uma derrota autárquica que bem sabe que nós tivemos, e a partir daí nós conseguimos juntar as pessoas, e as pessoas começaram a reunir mensalmente. Nós temos reuniões mensais em que as pessoas a Comissão Política toma decisões, e a decisão foi essa mesmo. Foi uma decisão que nós, para respeitar os são-pedrenses, vamos dar a liberdade de ação ao Sr. Presidente da Câmara, já que ele foi o projeto mais votado, para que não houvesse desculpas no futuro a dizer que nós não fomos colaborantes. E como disse bem a líder parlamentar do PSD, nós votámos várias propostas ao lado da Câmara Municipal, sempre com a preocupação do desenvolvimento do Conselho. E por isso, quando me fala dessa questão do PSD aparecer agora, o que os são-pedrenses querem, de certeza absoluta, é o desenvolvimento do Conselho. E o PSD de São Pedro Sul, de certeza absoluta, que em qualquer situação estará lá.
já pegando também na nota introdutória, pelo menos os recursos humanos na Câmara que não eram potenciados, ou pelo menos que não eram locados, havia uma grande confusão entre dos lugares preenchidos e que, portanto, quer concretizar um pouco mais isso. Se falar eu arrisco-me a dizer, se falar com 4 funcionários da Câmara, um deles irá-lhe dizer que foi mudado de lugar, em que se calhar já saltou 2 vezes do mesmo lugar num ano de mandato. E isso eu até apelo e faço-vos um desafio. Nós todos passamos na rua, comunicamos com as pessoas e as pessoas têm essa preocupação. Os funcionários da Câmara foram retirados de um local para outro, muitos deles nem sabem qual foi o motivo e depois voltaram outra vez ao mesmo lugar onde estavam. E isso eu não quero tirar uma conclusão. Essa conclusão isto foi um facto. Agora, a partir daí, as conclusões tiramos nós todos. E isso foi a conclusão que nós tiramos através daquela nota introdutória que nós tivemos e acho que isso eu digo que é respeito, porque as pessoas por vezes convém falar com as pessoas e olhar as pessoas nos olhos e saber o que é melhor para a pessoa, porque nós estamos a lidar com pessoas, não estamos a lidar com uma ferramenta que se mete para um lado e se coloca no outro. Não sei se respondi à pergunta. Estamos a discutir conclusões políticas, estamos a ter aqui... Estão os funcionários a ser alvo de tipo de perseguição, por assim dizer? Não fui eu que disse isso. Não, estou a tentar perceber aquilo que me está a dizer. Está escrito, eu posso-lhe repetir, se quiser eu posso-lhe repetir aquilo que escrevi, se quiser quero que eu lhe repita. Não vale a pena. Acho que essa parte já conseguimos ser bastante explícitos. Só gostaria de sublinhar 2 ou 3 aspectos das questões que foram levantadas. Nós temos que perceber que vivemos todos, já há muitos anos, numa democracia plena e a liberdade de expressão é dos bens mais importantes de quem vive em democracia. Por isso, alguns conflitos verbais são naturais. Não é daí que vem mal ao mundo. Relativamente à oposição, nós estamos posicionados enquanto oposição. O partido tem a opinião própria, é articulada, obviamente, com os vereadores, com a Assembleia e com as juntas de freguesia, mas, de alguma forma, nós vamos acompanhando per si, enfim, a atividade do município, sempre com um sentido de responsabilidade, como eu disse, e só não ajudamos mais se não formos capazes ou se não nos pedirem. Porque nós estamos e sabemos distinguir o que é a campanha eleitoral do que é ser uma oposição crítica, mas construtiva. E sabemos as dificuldades do que é hoje exercer mandatos autárquicos. Estamos perfeitamente conscientes. Se nós estivéssemos na Câmara Municipal, é óbvio que teríamos também muitas dificuldades. Não faríamos, de certeza, a mesma gestão. Também, parece-me que também é óbvio, as nossas propostas eram diferentes, percebemos as propostas do atual Executivo, agora temos é que apresentar aquilo que são as nossas alternativas ou críticas relativamente ao caminho que está a ser seguido. Agora, isso não implica que não haja confronto de ideias, quer com a sociedade civil, como é natural, através das redes sociais, da comunicação social, dos cafés, que são sempre, enfim, objeto de pontos de encontro para as pessoas discutirem não só os problemas da Câmara, como muitas vezes se diz, mas outros problemas que preocupam o Conselho, e por isso mesmo, da nossa parte, há sempre total abertura para encaixe de críticas e para, enfim, fazer também as críticas. Agora, nós, e como dizia aqui o Presidente da Comissão Política, nós não andamos a reboque de ninguém. O nosso calendário é o nosso calendário. Nós não vamos inverter aquilo que é uma estratégia que a Comissão Política traçou e que nos transmitiu por haver alguns velhos do Restelo a dizerem que devíamos apressar ou deixar de apressar. Nós somos responsáveis, queremos que o Conselho, enfim, saia deste patamar e que alcance um patamar superior, e para isto todos somos poucos, por assim dizer. E nesse sentido nós iremos ajudar o Executivo dentro daquilo que pudermos. Estamos a dar sugestões, ainda agora dei uma série delas para obras que é possível candidatar. Estamos muito expectantes relativamente ao orçamento e ao plano para 2015, porque vamos ter verbas dos 2 quadros comunitários e é muito importante que o Executivo a saiba aproveitar. E para isso, se for preciso a nossa ajuda, nós cá estaremos. Nós queremos é que o Conselho, enfim, saia de algum marasmo em que se encontra. E para isso todos somos poucos. Não
numa frase conseguem dizer o que significa esse ano de mandato do Executivo Socialista? Uma frase. Eu posso, nós, numa frase, está no comunicado, muita farra e pouca uva, tão simples quanto isso. Eu acho que essa conclusão os jornalistas já chegaram, mas eu repito, queria ouvir a minha voz e eu repito outra vez, muita farra e pouca uva. Ok.